Boa tarde a todos. Solicito aos senhores vereadores para que façam a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da Bíblia. Livro de Provérbios, capítulo 3, no verso 1 e 2, nos diz o seguinte: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias, e te acrescentarão anos de vida e paz. Solicito agora para que faça a leitura do expediente. Certo. Sessão do dia 13 de 11 de 2018, expediente. Projeto de lei IPL 119/18, de autoria do vereador Júlio César Colombo. Projeto de lei IPL 120/18, de autoria da vereadora Ângela Mello. Indicações números 914 e 915/18, de autoria do vereador Salésio Lima. Indicações número 916 e 917/18, de autoria do vereador Tita Belloli. Indicações número 918 e 919/18, de autoria do vereador Aldinei Potelec. Indicações número 920 a 922/18, de autoria do vereador Ademir Honorato. Requerimento número 388/18, de autoria do vereador Alisson Pires. Indicação número 923/18, de autoria do vereador Zairo Casagrande. Requerimentos número 389 e 390/18, de autoria do vereador Júlio Kaminski. Requerimento número 391/18, de autoria do vereador Valmir D'Agostin. Requerimentos número 392 e 393/18, de autoria do vereador Jair Alexandre. Projetos de lei IPL 121, 122, 123/18, todas de autoria do vereador José Paulo Ferrarese. Criciúma, 3 de novembro de 2018. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, dirijo-me à presença de Vossa Excelência para justificar a ausência do vereador Zairo Casagrande, a partir das 17h45, na sessão do dia de hoje, 3 de novembro, conforme o artigo 85, parágrafo único do Regimento Interno. Na oportunidade, renovo meus protestos de consideração e distinto apreço atenciosamente. Ana Paula, assessora parlamentar. É isso, presidente. Terminado o expediente, passamos para a tribuna livre. Fará uso desse espaço conforme solicitado pelo vereador Júlio Kaminski, a Polícia Militar, representada por seu comandante, Coronel Cosme Manique Barreto, juntamente com o Cabo Bac, a fim de explanar acerca da possibilidade de implantação de uma base da Polícia Militar no centro da cidade de Criciúma, especificamente no Centro Cultural Jorge Zanata. Dessa forma, gostaríamos de convidá-los para que adentre ao plenário e tome assento junto à mesa diretora. Gostaríamos de registrar a presença do Vilmar da Conceição, ex-vereador desta casa. Sejam muito bem-vindos. Para darmos início aos trabalhos da Tribuna Livre, convidamos o proponente, o vereador Júlio Kaminski. Senhor presidente, muito boa noite a todos os vereadores. Cumprimento a todos os membros da mesa, vereadoras, vereadores, todos aqui que estão presentes. Cumprimento ao Vilmar da Conceição. Prazer tê-lo conosco. O Alexandre, que está com a gente, o Jean, o Piriguete, enfim, todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Senhor presidente, eu quero fazer um cumprimento especial ao Coronel Cosme Barreto, ao Cabo Bax, que nos orgulha com as vossas presenças. O convite, senhor presidente, tem o intuito de atender
um requerimento feito por esse vereador, aprovado por unanimidade entre os vereadores, acerca da possibilidade de nós termos no centro da cidade de Criciúma, mais especificamente no Centro Cultural, uma participação, uma base da Polícia Militar. E aí eu conversando com o coronel, e ele imediatamente se colocou à disposição de não precisar guardar os 30 dias para fazer uma resposta formal, quem sabe pudesse estar tratando dessa matéria efetivamente junto com todos os vereadores. A ideia foi importante, foi necessária, porque eles esclarecem, inclusive, a importância que isso representa para a polícia e para a cidade de Criciúma como um todo. Então, por isso, agradeço a participação do coronel, do cabo, e os senhores estão com a palavra para justificar, né, ou em resposta ao requerimento efetuado por esse proponente. Muito obrigado. Com a palavra, então, nossos convidados, sintam-se à vontade. Ao convite, esse disponibilizando aqui, presidente, tem esse agradecimento, os senhores vereadores, e falar que a Polícia Militar, a existência dela é em virtude do ordenamento público de qualquer cidade, de qualquer aglomero de pessoas. A partir do momento que as pessoas começaram a se reunir em sociedade, teve a obrigatoriedade de ter alguém que pudesse dar limites. E a polícia, as polícias, não só a Polícia Militar, elas vivem em função disso. Não de prender, mas sim de buscar o ordenamento público das cidades. Bem, conforme o pedido, e eu já, para alguns vereadores aqui, a gente já conversou sobre essa situação, eu sou totalmente contra a base policial militar, onde a gente cria uma catotinha em algum ponto e bota lá um policial volta e meia. A gente, nesse aspecto, nessa visão, é apenas perder aquele espaço e perder um policial militar que pode fazer um grande policiamento dentro do ambiente. Agora, dentro da situação da área central, a gente vem trazer uma proposta, né, que vai além de uma base policial militar. Bom, para ter uma ideia, eu comando a 6ª Região de Polícia Militar, que ela compõe os 27 municípios da MESC e da ANREC, com mais de 630 mil habitantes. Vai passando, Bax. A ideia que a gente coloca, a 6ª Região, ela está inserida dentro da estrutura física do 9º Batalhão. Uns 2 anos atrás, há 3 anos atrás, em virtude até da falta de espaço, a companhia de patrulhamento tático, que engloba a Rotam, PPT, Cavalaria e Canil, ela foi desmembrada, saiu de dentro do batalhão e foi lá para a região da Boa Vista, em cima de uma escola que estava sendo fechada. Trouxe excepcionais reflexos na segurança pública. A ideia que eu apresento aqui para os senhores é a gente utilizar o espaço cultural Jorge Zanata, que foi todo remodelado, a parte frontal dele, o que aparece ali, quem anda na rua Coronel Pedro Benedetti, aquela primeira parte. Nós temos condições de ali colocar o comando da 6ª Região, com as suas partes administrativas. Passa mais um. A ideia também é a gente ter um centro de vídeo e monitoramento naquela área central, aonde a gente pega as principais câmeras que compõem o centro da cidade e coloca com vídeo e monitoramento dentro do prédio. Então, nós vamos ter um cerco de vídeo e monitoramento numa área que a gente sabe é a área que mais ocorre furtos
dentro da cidade de Criciúma. Iremos instalar também ali a parte de trânsito do 9º Batalhão. Por que o trânsito? Porque toda e qualquer pessoa que teve um veículo apreendido por estar com documentação irregular ou teve alguma notificação de trânsito e quer pegar material para sua defesa, ou um acidente de trânsito, onde ele precisa do boletim de acidentes de trânsito, ele se desloca lá para o quartel do 9º Batalhão, lá na Próspera. A partir da nossa instalação, se caso vir a ocorrer, essa ideia eu estou jogando aqui para os senhores, seria feito aqui no centro, área central, fácil acesso para todos. Mesmo aquela pessoa que não disponibiliza de um veículo, pode vir de ônibus, que é bem central, bem conhecido de todos. Aqui a gente chama de mapa térmico. Quanto mais vermelho, maior incidência de furtos dentro de Criciúma. Aqui, praticamente, a gente conseguiu pegar quase todo o município, as partes mais habitáveis do município, né, de maior residência. A gente percebe claramente, a área central é o nosso mapa que tem maior quantidade de incidência de furto. A vinda da 6ª região, ela vai ter esse efetivo que ali trabalha, ela vai ter o policiamento da área central baseada ali também, vai fazer com que essa movimentação de policiais vai diminuir e muito, né, as ocorrências ali existentes. A gente também pode, junto ao CDL, trabalhar com novas tecnologias, o próprio CDL pode botar à disposição. Hoje nós temos câmeras de reconhecimento facial que a gente pode jogar, né, na programação pessoas que constantemente fazem esse tipo de ação. Semana passada, ainda 2 senhoras que, se fosse vista circulando na rua, não causaria qualquer suspeita. Foram apreendidas com uma infinidade de produtos roubados, mais a moto que ela estava, também no bagageiro da moto estava cheio de produtos de valores, de altos valores, vidros de perfume de mais de R$500, e que usam, né, essa caminhada, essa situação, sem causar suspeitas para pessoas, para os comerciantes da área central, e fazem vários furtos. Então, a gente trabalhando com câmeras de reconhecimento facial, isso, é lógico, é um trabalho que a gente pode trabalhar mais para frente, e o próprio CDL pode trabalhar isso, disponibilizando. Eles fazem o reconhecimento com uma grande aceitação daquela imagem. A gente consegue, tipo, quase 90% de que a pessoa seja aquela que a câmera reconheceu. E, a partir daí, se faz a abordagem policial militar, e se reconhecendo, se essa pessoa realmente já tem algum pedido de prisão, poderá ser conduzida. E, a partir do momento que ela for abordada, pelas experiências policiais que a gente tem, essa pessoa não comete mais delito, pelo menos naquele dia ou dentro de um espaço de tempo próximo, porque ela foi reconhecida pela polícia. Isso causa neles um impacto onde eles, naquele ambiente, na proximidade daqueles dias, dificilmente vão cometer. E tendo uma tecnologia que a gente consegue visualizar pela circulação que as pessoas têm nos pontos de maior circulação a pé, será mais uma ferramenta, e que a gente pode utilizar a área central aqui para ter a base para apoiar também nesse tipo de policiamento. Esse mapa aqui já mostra a área central, que a gente consegue identificar, né, todos os pontos. Lá em azul é a área do prédio, então a gente está inserindo bem nas proximidades onde a grande maioria de furtos ocorrem no centro de Criciúma.
Aqui são os nossos dados estatísticos até de horário. Então, entre 6 e 17 horas é que ocorre, né? Manhã 29,5 e à tarde 38,40. A quantidade de furtos, por quê? É o horário que o comércio está aberto e que essas pessoas estarão circulando dentro desse ambiente. Aqui é a situação, como eu falei no início, do bairro Boa Vista. A partir do momento que se instalou lá a companhia de policiamento tático, houve essa redução na violência que lá havia. 2015, 9 homicídios na área, 2016, 1, 17 e 18, 0 homicídios. Tentativa de homicídios, 11 em 2015, e depois, em 2017, houveram 4. E tráfico de drogas, prisões que a gente fez, até o próprio tráfico que a gente consegue identificar também, houve uma redução bem sensível, apesar de ser um ambiente com alguns problemas sociais, e isso sempre atrai também a proliferação de pessoas que fazem esse tipo de comércio legal, que é o tráfico de drogas. Bem, senhores, a ideia que a gente quer colocar aqui para os senhores é essa. Se a cidade quer ter uma base policial, a gente tem condições de trazer toda uma estrutura, toda a parte administrativa da 6ª região, mas também outras partes administrativas, e isso vai aumentar o policiamento da área central. Até porque a Polícia Militar trabalha com banco de horas. Mesmo aquele policial que tem uma atividade administrativa, durante a semana ele tem que fazer o pagamento dessas horas. Então, esse pessoal que estará na parte administrativa da 6ª região também fará esse pagamento de banco de horas na parte central. Nós já temos também ali o policiamento que faz a área central, o Conseg Centro, e também a rede de comércio, as redes de vizinho da área central, será a base dele. A gente disponibilizará também nesse ambiente, pelo que a gente viu, há condições tranquilas de ter o local de reuniões, aonde redes de vizinho, a rede de comércio, realização das reuniões de Conseg, poderão utilizar aquele ambiente dentro da pauta de reuniões que eles normalmente, quinzenalmente, mensalmente fazem com as redes de vizinho. Poderá ser utilizado essa área. E também, em momento algum, vamos dizer que o segundo pavilhão que ali existe ficará para atividades culturais, ou se algum ambiente nosso ele pode ser utilizado numa data quinzenal, numa data mensal, tranquilo, que a gente possa disponibilizar uma sala, um ambiente, não tem problema. E também o galpão que lá existe na parte de trás poderá continuar com oficinas culturais, assim que, se a prefeitura assim quiser. A gente utilizaria a parte frontal, e o galpão dos fundos, que está todo sendo reformado também, poderia continuar a ser utilizado pela parte de cultura. Sabemos que a gente está no município hoje que respira uma boa tranquilidade. Nós temos 2 dados: 14 homicídios pela Polícia Civil, 17 homicídios pela Polícia Militar. Há uma diferença apenas de maneira de contagem só. Continuamos com os dados do ano passado. A 6ª região, os 630 mil habitantes, nos meses de agosto, setembro e outubro, estão com menos de 60 roubos registrados em toda a região. A cidade de Criciúma está com uma faixa de 25 roubos para menos registrados também dentro desse ambiente. Então, nós estamos num momento muito bom.
E eu acho que é esse momento que a gente tem que crescer. E crescer com uma nova estrutura de policiamento, novo ambiente, aonde a gente poderá permanecer e fazer a vigilância daquele ambiente 24 horas. Nós estaremos ali presente 24 horas. A gente sabe que já foi aquela estrutura toda utilizada pela cultura, infelizmente ficou abandonada, não houve uma atualização 24 horas, e há pouco tempo atrás resultou num incêndio em virtude que servia de abrigo para usuários de droga que perambulavam pela área central. A partir do momento que a gente está ali utilizando aquilo, também vai evitar essa situação, e esse perambular de pessoas em situação de vulnerabilidade pelo uso de droga, eles também podem não cometer somente pequenos delitos, mas também graves e grandes. Se sabe que a pessoa ela pode ir do pequeno furto até um homicídio, até um latrocínio. Então, quanto mais a gente conseguir evitar a circulação dessas pessoas num ambiente central, onde, pela sua própria natureza, à noite ele fica muito vulnerável, porque poucas pessoas circulam nele, tendo pessoas com essa natureza, uma pessoa que por ali esteja caminhando pode sofrer, sim, uma violência grave e bem além daquela que a gente procura evitar. Se os senhores quiserem alguma interpelação, também, não sei se é permitido pelo regimento, estamos à disposição para fazer perguntas e respostas. À disposição, então, dos vereadores, se algum vereador quiser se inscrever. Com a palavra, o vereador Júlio Kaminski, que já cede o seu tempo. Comandante, é em tempo de paz que se preparam os exércitos, né? Justamente por estar nesse período que a gente tem que se preparar para um enfrentamento. Coronel, na realidade, isso é um assunto que vai trazer muitas discussões, né? Muitos debates em torno de tudo isso que o senhor acabou de apresentar. Dentro dessa linha, né? Não na discussão, mas efetivamente isso seria por uma questão muito mais de logística, porque na realidade a região central, conforme o senhor apresentou ali, tem toda uma incidência relativa a não só aos delitos, mas como crimes efetivamente, né? Mas isso funcionaria muito mais como logística, como uma forma de participação, saídas e entradas nos bairros, dentro dessa parte administrativa que ficaria muito mais ali, ou efetivamente a região central ela tem a necessidade dessa participação mais efetiva. Como é muito mais logístico, ou efetivamente isso amplia a segurança como para o município como um todo, essa forma de participação na região central? Ela aumenta a segurança da região central, até porque um dos princípios que se trabalha dentro de policiamento ostensivo aonde existe um grande número de pessoas que circulam, principalmente a pé, o policiamento tem que ser fixo. As pessoas têm que saber que ali existe. Aonde há uma grande circulação de pessoas, né, ou veículos aí, ou tipo, nos bairros onde as pessoas moram, aí o policiamento ele tem que circular. Mas aonde circulam pessoas, tu tem que ter uma base fixa. E a partir daí, com essa base, que a gente vai estar 24 horas, mais com monitoramento das câmaras da área central, ele sim vai trazer uma grande segurança. A gente já tem os dados da companhia de policiamento que se instalou lá na Boa Vista, na escola, e que realmente jogou praticamente a zero as ocorrências, principalmente de homicídio, que lá ocorreram. De um bairro que mais homicídios teve, da região dentro de Criciúma, com mais homicídios teve entre 2015 e 2014, para praticamente zero. Além do que,
no entorno, já vamos trazer aquela situação do bairro da Boa Vista, no entorno onde era a escola, a grande maioria das residências lá estavam à venda. A partir do momento que se instalou a base, aquela companhia de policiamento, zeraram-se as vendas de casas naquele ambiente, porque as pessoas começaram a sentir essa segurança. A própria circulação do policial indo e voltando para a sua atividade diária, às vezes também a circulação que vai ter entre o 9º Batalhão e a 6ª Região, vai fazer essa amostra para as pessoas ali de um policial militar estar trabalhando. Quando eu cheguei aqui, estacionamos aqui de frente, e saindo da viatura para vir aqui para a Câmara, eu observei um veículo com uma senhora, provavelmente a sua mãe de caroneira, e uma criança no colo no banco da frente. Eu não permiti a saída dela da área de estacionamento, que adentrasse no trânsito, na rua, porque eu tinha observado que essa senhora estava com a criança no colo no banco da frente e sem cinto, nenhum dos dois sem cinto. E é lógico, né, há um risco, qualquer momento de parar. Então, por si só, já estar próximo do ambiente, a gente vai trazer segurança, né? Então, mesmo estando deslocando para vir para cá, ao observar uma situação que fugia e causava um risco para aquela criança, para aquela senhora, eu intervi na situação, né? Então, isso vai ocorrer com a efetividade da 6ª Região na área central. Vai trazer, sim, e eu acho que dentro de um ano a gente vai fazer as análises estatísticas e vamos ver uma redução de mais de 50% para mais. Com a palavra o vereador Dailton Feuser, que também cede seu tempo. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público que nos assiste, meu cordial boa noite. Cumprimento especial ao comandante Cosme, Cabo Bach. Comandante, essa proposta ela já foi levada para o prefeito e já foi levada para o pessoal da cultura? Seria a minha primeira pergunta. Concordo com o vereador Júlio Kaminski, essa é uma discussão bem ampla, porque o pessoal da cultura muito tempo esperou para se instalar ali, mas também sou testemunha viva, porque sou da região da Boa Vista, e o que o comandante fala, a fala dele é perfeita. A gente, tudo isso que ele nos passa é a realidade. Nós naquela região, as casas estavam sendo vendidas, as pessoas queriam sair de lá a qualquer jeito, e hoje só no fato da polícia estar transitando nos garante uma segurança, as pessoas já não querem sair, valorizou bastante as residências que estavam com valor lá abaixo, se valorizou muito, e como coloca o comandante, só no fato deles estarem transitando ali, isso inibe bastante, porque nós naquela região ali do trilho sentimos isso. Toda hora a polícia para quando vê cada uma hora tu encontra a polícia parando alguém, porque está vindo e naquela vinda ela já encontra algum suspeito, então ela já para, já toma as providências, e isso nos dá garantia, isso nos dá mais segurança. Então, nesse momento a gente é favorável, acha que é uma proposta interessante, mas também concordamos que tem que ser bem discutido, não podemos, porque o pessoal da cultura tem que ser respeitado, ouvido, e acho que a proposta é interessante, Deus que haja um debate bem amplo. Obrigado, senhor presidente. Bem, a gente está preparando o terreno, vamos assim dizer, né? A gente fez um diálogo já com o pessoal do CONSEG da área central, já foi passado para o CDL também, né, essa ideia. Estamos aqui, né, na Câmara de Vereadores, onde se discute a cidade, e eu acho que por fim é que seria, né, com a gente conseguindo angariar quanto mais pessoas
defendendo essa ideia, será mais fácil também para o prefeito tomar essa decisão. Então, é nessa perspectiva que a gente vem aqui buscar fazer o convencimento dos senhores nessas, vamos dizer, nessas duas balanças, entre segurança e cultura. Não vamos ocupar 100% daquele espaço, podemos ter uma partição daquele ambiente lá, né? Mas pelo estudo que a gente viu, a parte frontal, aquele prédio frontal que dá para Pedro Benedetti, ele seria muito bem usado pela 6ª Região e por 2 ou 3 setores administrativos do 9º Batalhão. Né? E também a outra parte ficaria à disposição da cultura. Então, o trabalho que a gente está fazendo é esse convencimento de maneira geral, trazendo gente para, de repente, o lado da segurança pública, né, já que vai ter esse embate entre cultura e segurança, para depois chegar no prefeito, ele ter uma decisão bem tranquila, porque ele vai ver aonde está o maior peso, onde há o maior envolvimento de pessoas que buscam ou segurança ou cultura. Então, eu estou deixando a conversa com o prefeito para ser o final e, de repente, ir com os senhores lá, mais CDL, mais Associação Comercial, mais representante dos Consegues, para buscar esse anseio da 6ª Região. Com a palavra, vereador Antônio Manuel, que também já cede seu tempo. Vereador Zário Casagrande, também cede seu tempo. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, quero cumprimentar especialmente o Vilmar da Conceição, companheiro lá da Grande Próspera. Eu subi essa tribuna para fazer uma pergunta, se essa conversa já chegou até o executivo do município, seria o nosso prefeito Clécio Salvaro, porque eu, no meu entendimento, a segurança é importante, a cultura é importante. O que aconteceu lá na Boa Vista foi um trabalho muito bonito, foi feito, está sendo feito, está dando resultado, mas lá foi extinta uma escola e dada a oportunidade para que a polícia assumisse aquele local, que é diferente do Centro de Cultura, porque pode descaracterizar aquele local ali. Então, eu acho, um exemplo, é importante vir para o centro, nós temos o INSS velho ali que está sendo recuperado, que pode ser um local que pode se dar de sugestão também para que seja utilizado ali. Por que não? É no centro da cidade, é um local que o prefeito ainda não tem definido a finalidade daquilo, o que vai ser feito, e de repente é uma oportunidade para a gente também trocar ideias e discutir esse assunto. Claro que vai ser um assunto debatido, tem a sociedade envolvida, o CDL, a SIG e tudo, mas eu acho que vai ter um debate muito amplo sobre isso, e só gostaria de saber se o prefeito já está a par da situação, se já está analisando a situação. Bem, não, como já respondi anteriormente, não. Até porque é uma ideia para primeiro criar corpo, para depois a gente conversar com o decisor, vamos assim dizer. Uma situação, eu desconheço, faz muitos anos que eu entrei no INSS velho, não tenho noção do tamanho do prédio e de todas as dimensões que ele tenha. Quanto à Casa da Cultura, a gente esteve vendo ali e viu que ela tem um desenho muito propício às necessidades que a gente tem. Quanto desfigurar ela, em momento algum, até porque a gente sabe que é um prédio tombado, a gente vai utilizar sem qualquer alteração de ambiente, qualquer alteração de fachada. Apenas vai ter, na parte já próxima à estrada, um painel, um tótem, dizendo que ali é a 6ª Região de Polícia Militar, né? Se tiver que passar algum tipo de cabeamento, não será pela parede, vamos ter calhas, alguma coisa nesse sentido, onde não desfigure a situação.
E também, assim, eu gosto muito de ter um cuidado, sempre que eu vou discutir sobre um local para a polícia permanecer, que a época onde se jogava a polícia militar em puxadinhos, né, ou em locais onde, até em alguns locais aí, de certa maneira, insalubres, ou enfia lá no final da rua, lá para não ficar notificando aqui na área central, já passou. A gente tem, e isso é a grande realidade. Vocês querem ter segurança, vão ter que ter a polícia próxima aos senhores e vão ter que ter uma fiscalização forte e firme constantemente. Senão, os senhores vão viver aquela realidade de 2015, 2014, 2013, 2012, que beirava 60 homicídios todos os anos e gerou alguns dissabores com pessoas, com familiares sendo mortas dentro do centro da cidade, né? Com o índice de furto bem acima do atual, o índice de roubo bem acima do atual. Então, essa é o grande divisor de água. Nós estamos, sim, hoje, se analisar, estamos numa tranquilidade, mas é como se diz, é na paz que se prepara para a guerra. Olá, vereador Salésio Lima, que também cede seu tempo. Gostaríamos de registrar em tempo a presença do senhor Adriano Boaroli, que é o superintendente da FASC. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, cumprimentar o Adriano, o público que nos acompanha, senhor Vilmar, coronel, nosso amigo. Primeiro, parabenizar o trabalho que a polícia vem fazendo. Eu sou da região da Grande Santa Luzia, passamos muito trabalho lá. A aproximação da polícia fez com que a gente tivesse um pouco mais de tranquilidade e eu sou totalmente favorável à aproximação. A minha pergunta, coronel, é que hoje, quantos policiais nós temos no centro da cidade hoje? E quantos viriam com a instalação do 6º Batalhão aqui na cidade de Criciúma? E uma outra segunda pergunta, claro, ali vai dividir espaço com a cultura. Eu sei que o prédio que eu vou citar é um prédio muito menor, né, que é onde está a cultura hoje. Talvez um prédio reformado pela prefeitura e tal. Se pudesse ver o local e se fosse adaptado, seria bem no centro da cidade também. É claro que é muito menor do que aqui, mas lá estaria bem de frente para a praça, aquela coisa toda. Então, minha pergunta seria essa. Obrigado. Bem, exatamente os números, porque varia muito. Por exemplo, num sábado, se aumenta o policiamento na área central, né, principalmente no entorno todo do calçadão. Para precisar agora, nós devemos estar trabalhando com 4 ou 5 policiais, né, Bax, mais ou menos. Tem 2 viaturas escaladas que ficam nos setores que pegam o setor central, porque aí o setor de viatura ele é mais amplo, né? Policiamento a pé nós não temos o sargento Luciano que faz essa área do Conseg Centro, mais um policial militar junto de apoio a ele, né? E com a viatura. Se trabalha com situações de tempo, de movimento, vamos botar assim. Agora vai começar o horário de Natal. A gente sabe que vamos ter que estender o horário. Nós vamos ter que aumentar porque vai ter um aumento muito grande de público no centro. Então, em torno de 5 policiais militares que fazem um grande centro, diariamente, um grande centro, né? Com isso, essa circulação vai, vamos assim dizer, vai ter em torno de, tranquilamente, 15 policiais a mais dentro da atividade administrativa e que também vão ter que fazer os seus turnos de pagamento de horas também dentro do centro da cidade. E qualquer situação de emprego, qualquer emergência também, né, vamos botar... chega uma ligação no 190, onde está tendo uma situação no centro, vai ser informado a gente
e a gente também pode deslocar parte de policiais que ali estão no setor administrativo para esse apoio. Chega uma pessoa em situação de necessidade que chega ali pedindo, a gente desloca. E ele é extremamente estratégico, vamos assim dizer, por quê? Ele sai na Coronel Pedro Benedetti e pelos fundos ele sai na Praça do Congresso. É essa característica assim, a que mais impactou a gente de estar aqui, né? Porque para nós seria cômodo permanecermos lá. Seria cômodo, né? Não estaríamos tendo um desgaste de todo um convencimento. Mas como a gente fez uma análise daquele local, tivemos visitando ali quando estava sendo feita a reforma, e vimos que pelo tamanho dele, pelas divisões de sala, pela geografia dele, né, que ele é excepcional. Lógico, conheço também esse prédio, não conheço de vê-lo passando na frente, até teríamos que ir lá fazer uma visita nele fazendo essas análises também, né? Até para a gente poder ter uma decisão. Ali o Centro Cultural, aquela parte, ela é excepcional, ela até, né, ela é bem dimensionada. Essa outra eu acredito também que daria para a gente também fazer a utilização, pode ser uma segunda análise de local. A palavra, vereadora Ademir Honorato, também cede seu tempo. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, vereadores, vereadoras, por nos assistir aqui em casa, senhor Vilmar da Conceição, meu amigo, nosso progenitor amigo. Bom, boa tarde, coronel. Realmente, a presença da PM na região, ela faz muita diferença, em qualquer local que ela vem e se instala, né? Eu digo isso pelo fato lá na nossa região, na Quartalina, foi instalado lá o nosso ponto base. Quando se iniciou esse programa do ponto base, lá o ponto base número 8, mas foi o primeiro a ser instalado. Porque quando foi largado, a gente já trabalhou, fizemos o ponto, preparamos e o local para PM estar lá, sim, estar junto, né? Agora colocamos num local melhor ainda que eles até pediram à época, né? Lá nós temos um sargento, um policial comunitário, e tem mais 2 que fazem aquelas trocas, dá mais 8, 9 policiais na média circulando, não todos os dias, né? Pelo horas de trabalho deles. Tem a cavalaria também, muito boa. Então, esses 2, 3 pontos, eles surgiram assim, foi muito positivo para a nossa região toda, porque tínhamos problemas muito graves, maiores daquela região. Isso, ele realmente ele baixou bastante na época, é só também verificar os números. Temos o CONSEG que foi montado lá também. Tudo isso, rede de vizinhos, tudo mais, ele foi dando essa presença da PM, aquela... né? Braço forte, é uma amiga, junto ali, ela começou a ajudar muito forte. Mas eu digo, caso não se consiga esse espaço aqui, né, a gente deixa aberta a nossa região, para de repente levarmos para lá. Nós temos a nossa entrada principal de Criciúma, certo? Temos lá o ponto base, mas um batalhão desse é diferente, né? Mas é só como pode dizer, uma sugestão, né? Caso não consiga aqui, se de repente seria, temos aqui que já está entrada a Via Rápida, Próspera, o batalhão. E naquela região lá, outro ponto de vocês, né, Miri, né, vereador Giovana, né, Tita? Nossa região... Na realidade, tem que ir onde tem a maior população, nos bairros, que seria Santa Luzia e Rio Maina, né, vereador Salésio? Também, mas lá já tem outro montado agora grande lá, né? Não, mas então assim... tem a companhia de policiamento. Tá? Pois então só está faltando mesmo a nossa região ser privilegiada. De repente, nesse ponto, se caso não conseguir, vamos trabalhar junto para nós conseguir levar essa... Porque todo mal entra pela boca, né? Às vezes o presidente fala, todo mal entra pela boca. E a entrada de Criciúma, uma das principais é aquela lá, ela está desprotegida, desprovida, e a questão de ter essa proteção, a gente fica feliz. Muito obrigado aí pela presença e a gente agradece sempre a companhia e a palavra de vocês. Muito obrigado. Tudo bem. A gente busca, dentro da 6ª região, ela ter amplitude, como ela tem uma amplitude regional, a gente quer também ter uma amplitude dentro da cidade. E às vezes se localizar num ponto mais distante fica difícil para a gente.
mas a quarta linha, a região toda, né, quarta linha, lá o Verdinho, essa região em direção à BR-101 é um dado até que esses dias estava olhando, é um dado interessante, os menores índices de violência contra a mulher tem só na região. Eu brincava, o colono realmente, ele não é uma pessoa muito pacífica, mas é um dado da quarta linha, até fugindo aqui um pouco do assunto, realmente, a gente estava observando essa situação. Com a palavra, e cede seu tempo também, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, boa tarde, Coronel Cosme. Esse é um assunto, essa é uma ideia nova, pelo menos que eu estou ouvindo, né? Mas como eu sou da área central aqui, eu sou favorável, até porque essa questão de segurança deve ser prioridade não apenas no governo federal, como é hoje, estadual e também no município, como é a saúde, como é a educação. E essa questão do espaço, se é ali no centro cultural ou não, eu sou favorável a essa mudança, né, para a área central, até porque o índice que o senhor colocou ali demonstra essa preocupação da Polícia Militar, essa preocupação com a área central do nosso município. Eu convivo aqui próximo do terminal de ônibus, já vi, já presenciei algumas situações ali, graças a Deus estava ali a Polícia Militar sempre presente. E então eu acredito que essa questão sugerida ali pelo vereador Salésio Lima com relação ali à Casa da Cultura, hoje tem um espaço ali que foi cedido também, um antigo prédio do INSS também ali, que nem foi ainda reinaugurado, né? Também é um prédio muito bom, que no calçadão ali. São sugestões, mas se fosse colocar na balança, Coronel Cosme, entre cultura e segurança, com certeza a minha opinião e a minha opção seria segurança. Porque segurança envolve toda uma comunidade, pessoas, famílias inteiras, e eu sou favorável que esse 6º Batalhão possa estar na área central. Com isso vai trazer segurança não só na área central, porque quando se coloca ali o 6º Batalhão com a polícia presente, o pessoal que vem dos bairros também vão se sentir seguro e vão retornar também mais seguro. Era essa a minha opinião. A vereadora Ângela Mello também cede seu tempo. Algum vereador inscrito? Vereador João Batista Belloli. Vossa Excelência cede seu tempo, 3 minutos e 30. Oi? Coronel, vou falar Tá. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadoras, ao público presente. Eu só queria colocar que essa ideia de ir para o Centro Cultural Jorge Zanata, ela precisa ser muito discutida, uma ampla discussão. Eu também sou mais ou menos na linha do vereador Toninho, pode tirar um pouco do brilho do Centro Cultural, até porque o pessoal da cultura hoje sofre bastante em relação a isso, né? Falta de incentivo, falta de incentivo da prefeitura, seja de onde for, para poder estar colocando em prática o seu trabalho em relação à cultura. Agora eu faço uma pergunta, coronel. A gente sabe da importância que é da Polícia Militar estar no centro da cidade. Hoje a gente vê que a Polícia Civil, quando precisa, o governo do estado vai lá, aluga um lugar para ficar como hoje é a DIC, alugado, um lugar alugado. Hoje, como o senhor falou, que de repente pode ser interessante também
para a CDL, a Polícia Militar, que eu acho que é importante, tem que estar no centro da cidade. Por que o governo do Estado, que gasta tanto dinheiro que não precisa em outras coisas, por que não aluga um local adequado para a Polícia Militar aqui no centro da cidade, para colocar, né, para dar mais segurança para nós criciumenses? Eu sempre, como falei essa semana no rádio, na Som Maior, que Criciúma tem que ser começada, as pessoas têm que começar a olhar Criciúma como cidade grande. Tem que parar com isso, não só norte, norte, norte. Vamos olhar para a nossa cidade. Nossa cidade é uma cidade grande, polo. Coronel, então por que o governo do Estado, não sei se existe essa possibilidade, se a gente pode ajudar nessa forma, se a gente pode ajudar a contribuir, buscar alguém para ver isso também, através hoje do governador, sei lá, que também está encerrando agora no final do ano, mas no próximo governo, da gente poder estar alocando um local específico bom, não puxadinho, como o senhor falou, porque é verdade, a Polícia Militar merece respeito. Um bom local para poder estar colocando a Polícia Militar para dar segurança para todos os nossos criciumenses. Bem, a visão que a gente tem que alugar um ambiente é quase que injustificável pela situação que a gente já está dentro de um local do Estado, um próprio do Estado. Outra situação, a gente joga essa ideia por quê? Porque às vezes a cultura fica ali um projeto de 6 meses, 1 ano, mas se trabalha dentro de determinados horários e depois, como aconteceu ali, é o fato que aconteceu ali, ficou abandonado, ficou um prédio abandonado, né? Um prédio abandonado que atraía marginais, né? Então, por isso que a gente botou esse olhar ali em cima, né? Ficou abandonado, então, dizer assim, que cultura é essa que abandona? Então, dizer, por esse ou por aquele motivo, tudo bem, não sei. Mas, com a presença nossa, com a nossa instalação dentro de um ambiente desse, que é do Estado, vamos dizer, que em tese, é público, não vai precisar pagar aluguel, né? Vai ser, se pertence à prefeitura, vai ser uma concessão e que essa concessão vai ter uma grande durabilidade, né? E que a gente possa utilizar. Ter um prédio público para evitar um gasto a mais. E, né, dentro dessa expectativa que a gente já viu, que foi incendiado porque estava abandonado, porque não havia cuidado nenhum, né, nessa expectativa. Ele já teve ocupado, já teve uma reforma, ficou abandonado, né, em cima dessa situação. E como, vamos botar... pelo que eu pouco lembro, mas tenho que ir lá fazer uma visita, o prédio do INSS velho também é muito maior do que aquele ali, e que também poderia ser, então, utilizado pela cultura, né? Eu acho que aí a gente fazer essa rotatividade, apesar que a gente não precisa de 100%, eu sempre digo, a gente precisa daquela primeira parte. A segunda parte, tem uns 3, 4, 5 galpões ali grandes, que dá para fazer várias oficinas de teatro, de dança, de música, tranquilamente. A gente, até é salutar a gente conviver, né, conviver com esses grupos, né, porque, sem querer julgar, mas a gente vê muitas vezes nesses grupos circular outras coisas que não são bem próprias, né? Mas é muito bom a gente também circular com esses grupos, né, da própria cultura. Então, há espaço para várias ações da cultura, com também a Polícia Militar próxima. E vejo que também os outros prédios públicos que estão ali poderão ser utilizados, né? Podemos ver também, né, esse outro, que é bem central, né, mas assim, é que a gente já... como estava desocupado, como tem toda essa história que a gente conhece do passado, né, de o prédio ter sido usado um pequeno tempo e depois ficou abandonado e teve todo esse histórico, é que a gente está, vamos assim dizer, brigando por ele. Com a palavra o vereador presidente Júlio Colombo, que também cedeu seu tempo. A Companhia de Policiamento Tático, que é da Boa Vista, que fica um meio termo ali.
Senhores, Coronel Cosme, Cabo Bax, pessoa que nos assiste pela internet, nobres vereadores e vereadoras. Primeiramente, eu gostaria de dizer que nós temos lá no Rio Maina um belo trabalho prestado pela Polícia Militar, mas evidentemente com o crescimento populacional que se vislumbra no distrito do Rio Maina, haja vista o grande número de edifícios que têm surgido lá, nós efetivamente vamos precisar sim de um incremento do policiamento lá. Agora, eu tenho uma pergunta simples. Evidentemente que existe aí a questão da cultura com a questão da segurança. E obviamente que se formos fazer uma consulta com a população, a segurança ela vai estar em primeiro lugar. Mas também não podemos esquecer da luta das pessoas, da cultura. E a minha pergunta é bastante singela. Quando surgiu efetivamente a ideia de se utilizar aquele ali como ponto de segurança para a Polícia Militar? Foi uma coisa que surgiu agora recentemente, ou essa ideia já era uma ideia antiga que aflorou agora em função do status que está aquele prédio? Bem, eu vim trabalhar em Criciúma em 1989 como primeiro tenente da Polícia Militar. Então tenho acompanhado o histórico da Polícia Militar dentro de Criciúma desde 1989, início de 89. Não recordo mais ou menos a data, mas lembro que quando a gente vivia num prédio alugado ali na São José, com a esquina da João Pessoa, e o prédio, esse prédio, exatamente essa estrutura, houve a discussão de a Polícia Militar usar aquele ambiente. E também havia a preposição da cultura ocupar. Eu acredito que faz uns 20 anos isso, né? E a Polícia Militar foi deixada de lado, vamos assim dizer, foi ocupado pela cultura, né? 95, a gente começou a utilizar o prédio onde está o 9º Batalhão. A partir do momento que surgiu as divisões regionais da Polícia Militar, a 6ª Região, que era a antiga, uns 2 anos antes da 6ª Região começar a existir, havia o CPSul, que era o Comando Policiamento Sul, que pegava Tubarão, toda a região do Tubarão para baixo, e aí numa reestruturação das regiões da Polícia Militar, foi dividido em regiões, e Criciúma ficou com a 6ª Região, também utilizando ali aquele prédio. A questão de poucos dias atrás, durante a semana passada, eu olhando o portal da EG Plus, eu diariamente dou uma olhada nos principais portais de notícia da cidade, e eu vi que tinha sido feito o requerimento do vereador Kaminski, e ali já, conversando com alguns oficiais, alguém lembrou dessa situação, desse histórico todo que a gente tem, e viemos ali, fizemos estava o pessoal trabalhando ali, isso e aquilo, olhamos, verificamos, já mentalmente fomos dividindo os espaços, né? E aí a gente já em seguidinha, não vamos perder tempo, não adianta ficar esperando passar o tempo de chegar aqui o ofício com o requerimento para a gente ir apresentar. Não, já entramos em contato durante a semana passada mesmo, vamos jogar a ideia, Já durante a semana passada a gente, na reunião do Conseg Centro, já jogamos a ideia para o pessoal do Conseg, tinha o representante do CDL lá, todos eles foram favoráveis à ideia, todos abraçaram, todos sentem que realmente é uma mudança importante para a cidade, principalmente a região central, né? Então, a ideia é assim, ela estava no ar, assim, a gente tem essa história da cidade dentro da Polícia Militar. A partir do momento que alguém chutou a bola, a gente saiu correndo junto.
Com a palavra, a vereadora Giovana Zanetti, que também excede seu tempo. Boa tarde, presidente, vereadores, vereadoras. Eu tenho só uma colocação, porque o senhor fala bastante da questão do abandono do Centro Cultural Jorge Zanata. Na verdade, ele era um prédio do governo federal. Então, eu creio que não foi feito nenhum tipo de investimento naquele local. Por ser um prédio do governo federal, é impedido de o governo municipal fazer uma reforma ou algum tipo de melhoria. Eu acredito que não pôde ser feito por conta disso. Então, foi a partir do ano passado que foi pedido essa cessão de uso para o governo municipal, que eu creio que é 10 anos, prorrogável para 20 ou 20 anos, uma coisa assim. Acho que passou aqui na Câmara ano passado. Então, a partir desse momento é que foi podido colocar aí os recursos municipais na reforma do prédio. Então, por isso o abandono, não porque de repente não tinham pessoas lá ou coisa assim. Na verdade, também a questão do mérito de o policiamento estar no centro da cidade é importante, mas eu penso que também pode ser estudado outros prédios também. Tem esse do INSS, de repente outro local, como diz o vereador Tita também colocou, a segurança também é uma responsabilidade do governo do Estado, então o governo do Estado também tem que estar junto, de repente alugando um espaço. Então eu penso que a gente pode iniciar o debate, eu acho que o debate é importante, estamos abertos. Bem, como eu já disse, a gente tem que verificar, estudar e analisar. O prédio que eu vi, aquele ali, desconheço essa parte, mas já sei que ali também já tem o próprio nome, Fundação Cultural. Se for da maioria dizer, ou da cidade dizer, que a Polícia Militar não pode usar aquele ambiente, tranquilo, não temos problema nenhum. Se tiver um outro ambiente dentro com condições favoráveis e que realmente traga essa expectativa que a gente sabe de segurança e que seja dentro da área central, tranquilo, também a gente está de portas abertas a receber esse tipo de situação. Só que a gente quer dentro de certos padrões, até para, como eu digo, a gente, segurança pública, vou fazer aqui ela é jogada na lata do lixo do Estado brasileiro. Não digo da cidade, não, do Estado, do Brasil, Para várias coisas, a cultura tem essa famigerada Lei Rouanet, que a gente sabe o que está acontecendo a nível de Brasil. Para construir presídios, existe não sei quantos % dos prêmios da Caixa Econômica Federal. Para a área de saúde, em momento algum, a gente querer questionar, mas para tudo tem um fundo. Adivinha, naquilo que não se tem fundo nenhum? Segurança pública. E é por isso, é por essas políticas todas, dessa maneira, essa visão toda que as pessoas têm de segurança pública, de ela ser relegada à lata do lixo, que hoje a gente chega com 62, 63 mil homicídios. Ainda hoje estava lendo um material que o Brasil é considerado o 11º país mais perigoso para se viver. Parece que nós vivemos em áreas de guerra. E é que eu digo, como já o próprio presidente aqui citou, a gente se prepara no tempo de paz. Não adianta, quando começar a ter, como já ocorreu em Criciúma, quando aquelas estruturas de policiamento foram se corroendo, quando a maneira de fazer policiamento, por não querer às vezes ser duro, ser rígido, não ter uma abordagem, não ter uma notificação para eu não ficar explicando por que às vezes teve 5, 6, 10 mil notificações dentro de uma cidade, é que meio que proibiu o policiamento de ir lá e abordar, porque eu olhando, os senhores olham para mim e vão ver, hoje me reconhecem porque eu estou fardado, se me encontrar na rua, não.
Vão ver lá um baixinho, careca, com cabelo branco já aos 60 anos de idade. E esse olhar todo policial militar, os mesmos olhos que os senhores têm, tirando a cor, o policial também tem. E se não abordar, se não parar, se não verificar, se não pedir os documentos, a gente não sabe quem é, né? Um ou outro a gente conhece, mas a grande maioria não se conhece. Então a abordagem é extremamente necessária. Então, e ao não tê-la, às vezes não querer fazer esse tipo para não ter uma crítica numa rádio, numa TV, é que a violência chegou no ponto que chegou na própria cidade de Criciúma. Essa cultura a gente começou a mudar quando chegamos aqui. Setembro de 2016, olha os dados e os senhores vão ver que a partir daí os números caíram muito. Hoje os senhores estão tranquilos, né? Mas é que eu digo, pesem bem e tomem uma decisão. Prédios, tem vários, tudo bem, né? Eu brigo por aquele ali, porque é aquele ali que eu fui ver e vi que aquela maneira, daquela disposição, como ele foi construído lá em 1930 para a exploração do carvão, e ali era obrigatória a distribuição de água da cidade. O primeiro, em tese, Casan que existiu na cidade era aquele prédio ali que distribuía água para a cidade, porque a indústria do carvão poluiu toda a água, né? Então ela tem uma linda história aquele prédio. E, né, dentro do meu sonho, eu digo, esse é o meu sonho, vou brigar por ele porque é um sonho, de ter aquele prédio como base da 6ª Região de Polícia Militar, seu prédio. Realmente, depois da visita que eu tive ali, eu vi que aquilo realmente vai trazer, e os senhores podem ter certeza, vai mudar a cara da área central de Criciúma. Mais algum vereador inscrito? Coronel, não havendo mais nenhum vereador inscrito, Vossa Excelência ainda dispõe de 6 minutos e 30 para as considerações finais. Bem, eu acho que a gente, dentro daquilo que foi possível esclarecer, peço desculpa que às vezes eu gosto de ser muito direto, muito claro, muito objetivo na minha maneira de falar, né? Não tenho, me falta algum tato às vezes de um bom político, né? Mas eu penso sim, penso sempre em segurança. Quanto mais eu puder trabalhar e trazer segurança para essa cidade, esse é o meu desidério, vamos dizer assim, aquilo que eu sinto e aquilo que eu gosto de fazer, né? Eu gosto de fazer isso, gosto de brigar por segurança pública, e por isso estou aqui, brigando para que possamos trazer para a área central também uma estrutura que eu vou me sentir extremamente orgulhoso no momento que eu estiver ali. Vai ser a minha marca para uma história da cidade, vamos assim dizer. Sou bisneto de um dos fundadores dessa cidade, o Giacomo Sônico, né? Então, esse é um grande orgulho. Eu não nasci nessa cidade, nasci na Nova Veneza, mas me sinto tão quanto ou mais do que a grande maioria que está aqui, criciumense. Uma boa tarde a todos, desculpa pela maneira que às vezes eu me coloco, muito obrigado por disponibilizar, e torço para que os senhores abracem essa ideia de a gente botar a 6ª Região ali. Nós gostaríamos de agradecer, é sempre uma honra tê-lo aqui. E gostaríamos que o senhor levasse um abraço a todos os homens da Polícia Militar que cotidianamente zelam pela nossa segurança. Vamos suspender a sessão por até 2 minutos para que podamos despedir do nosso convidado.
Reiniciamos a sessão. Terminado a tribuna livre, passamos para o horário político. Questão de ordem cedida ao vereador Marcos Meller. Senhor presidente, por motivo de um debate minutos antes da sessão com alguns vereadores, eu queria pedir o adiamento da votação do PL 104 de 2018, de minha autoria e do vereador Ademir Honorato, para a sessão do dia 20 de novembro, terça-feira que vem. Esse projeto estava na pauta de hoje. Está em votação o adiamento do PL 104 de 2018 para o dia 20 de novembro de 2018. Os contrários se manifestam, favorável permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Com a palavra o vereador Dr. Alisson Pires. Declina. Com a palavra o vereador Marcos Meller. Com a palavra a vereadora Camila Nascimento. Com a palavra José Paulo Ferrarese. Com a palavra o vereador Miri D'Agostin. Com a palavra o vereador Aldinei Potelec. Ausente. Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura das matérias. Indicação número 914/18, autoria vereador Salésio Lima, assunto substituição do abrigo de ônibus e assentos localizado de frente à casa 445, na rua João Colombo, bairro Vila Francesa. Indicação número 915/18, autoria vereador Salésio Lima, assunto substituição da tampa da boca de lobo, localizado na rua Albino Antônio Vieira, bairro Imperatriz. Indicação número 916/18, autoria vereador João Batista Beloli, assunto reparos na rua Luiz Anivan, bairro Pedro Zanivan. Indicação número 917/18, autoria vereador João Batista Beloli, assunto reparos na rua Campos Novos, de frente à casa 255, bairro São Luís. Indicação número 918/18, autoria vereador Aldinei Potelec, assunto reparos na iluminação pública da Rua dos Palmares, de frente ao número 76, localizado no loteamento Bolan, bairro Verdinho. Indicação número 919/18, autoria vereador Aldinei Potelec, assunto reparos na iluminação pública da Rua 24 de Março, esquina com a Rua dos Palmares, localizado no loteamento Bolan, bairro Verdinho. Indicação número 920/18, autoria vereador Ademir José Honorato, assunto patrulhamento e colocação de material adequado em todas as ruas do bairro Verdinho. Indicação número 921/18, autoria vereador Ademir Honorato, assunto patrulhamento e colocação de material adequado na rodovia Pascoal Pavei, localizado no bairro Verdinho. Indicação número 922/18, autoria vereador Ademir Honorato, assunto patrulhamento e colocação de material adequado em toda a extensão da Rota do Imigrante, trecho que inicia na BR-101, seguindo em direção à igreja do bairro Morrobino até a rodovia Luiz Rosso. Requerimento número 388/18, autoria vereador Alisson Pires, assunto envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que ele informe essa Casa Legislativa o seguinte: algum estudo visando a isonomia salarial e de carga horária dos médicos e especialistas aprovados em diferentes concursos públicos da Rede Municipal de Ensino? Rede Municipal de Criciúma. O requerimento está em discussão. Não havendo quem... Com a palavra, o autor do requerimento, Dr. Alisson Pires. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, senhores vereadores e vereadoras e a todos que nos assistem aqui na plenária, em casa, pelas mídias sociais e pela TV Cidadã. Senhor presidente, eu trago esse requerimento e faço alusão ao artigo 7º da Constituição Federal e também ao artigo 461 da CLT, que diz que, sendo idêntica a função a todo trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador, na mesma localidade, corresponderá a igual salário, sem distinção de sexo, nacionalidade ou idade. O que está ocorrendo, senhor presidente, é que existem profissionais da mesma área que estão com diferentes salários, inclusive quase que a metade do salário de outro profissional na mesma função e na mesma carga horária. Porque houve concursos diferenciados, inclusive os profissionais que estão há mais tempo concursados estão recebendo metade do valor, quase que a metade do valor dos salários dos
dos colegas que tiveram concursos mais recentes. Então, o objetivo do requerimento, peço a aprovação dos demais colegas, seja justamente para ver se há um estudo já de equiparação salarial, ou seja, isonomia salarial dos diferentes especialistas que cumprem a mesma função na mesma carga horária. Muito obrigado, senhor presidente. Requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os contrários se manifestam favorável, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Indicação número 923/18, autoria vereador Zário Casagrande, assunto manutenção e limpeza da Praça Sebastião Toledo dos Santos, localizada no bairro Pinheirinho. Requerimento número 389/18, autoria vereador Júlio Kaminski, assunto envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que encaminhe essa Casa Legislativa as seguintes informações: que seja apresentado o inventário do mobiliário de todas as unidades de saúde do município de Criciúma, individualmente, bem como o estado físico do mobiliário. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Júlio Kaminski. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, mais uma vez cumprimento a mesa, as vereadoras, os vereadores, e eu peço a aprovação de todos acerca dessa informação. Na realidade, passaram-se 2 anos já do governo municipal e certamente por uma questão de gestão, é óbvio que deve ter sido feito um inventário físico de todos os bens, de tudo que existe no executivo, né, que pertence ao executivo local, ao município. E eu gostaria, nesse momento, de solicitar exatamente a relação, né, desse inventário de todo o mobiliário existente nas unidades de saúde do município de Criciúma. A gente sabe que tem muitos que têm os pertences de associações, das comissões, de eventos que se ocorrem, mas eu queria, dos conselhos, então tem muita coisa, né, que pertence aos conselhos. Então eu gostaria de saber efetivamente, né, quais os mobiliários efetivamente existentes nas unidades de saúde que pertencem ao município de Criciúma, de forma individual, bem como o estado físico de cada um deles. Ora, volto a repetir, são 2 anos, obviamente que esse trabalho já deve ter sido realizado e eu gostaria que fosse fornecido para essa casa a meu pedido. E aí, senhor presidente, desculpa eu não querer, para não subir a tribuna novamente, eu peço em relação aos imóveis um requerimento seguinte, então, para não vir novamente na tribuna e falar, então só estou aproveitando para que se aprove também o da sequência. Muito obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os contrários se manifestam favorável, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 390/18, autoria vereador Júlio César Kaminski, assunto envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que encaminhe essa Casa Legislativa as seguintes informações: relação dos imóveis pertencentes ao município de Criciúma, especificando localização, valor e matrícula no cartório de registro de imóveis. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os contrários se manifestam favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 391/18, autoria vereador Valmir D'Agostin, assunto envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que ele informe essa Casa Legislativa. Existe algum estudo ou projeto para a construção de um trevo alemão na entrada do residencial Jardim União, Rua Líbano José Gomes, bairro Mina União, facilitando dessa forma a entrada e a saída dos moradores do local? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os contrários se manifestem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 392/18, autoria vereador Jair Alexandre, assunto envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que responda ao seguinte questionamento relacionado ao PROCON de nossa cidade. Quais foram os critérios adotados pelo PROCON
para reduzir o valor da multa aplicada à Auto Posto Croceta Limitada por cobrança abusiva no valor do litro de combustível durante a greve dos caminhoneiros. O valor original da multa era R$ 21.367,20, tendo sido reduzido para R$ 641,02, com vencimento em 16 de novembro de 2018. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Jair Augusto Alexandre. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, membros da mesa, senhores vereadores, vereadoras, público presente, pessoal que nos acompanha pelas redes sociais, o meu boa tarde a todos, shalom a todos. Esse requerimento eu fiz até porque eu faço parte do CONDECOM, que é o conselho que fiscaliza os atos do PROCON. E todos sabem, né, todos nós presenciamos essa greve que teve dos caminhoneiros aí, e que paralisou o Brasil, Santa Catarina, e nosso município não foi diferente. E alguns se aproveitaram desse tipo de crise, né? E elevaram, no caso desse posto, um litro de gasolina estava acima de R$ 6,00 o litro. E o PROCON esteve presente lá, notificou, atuou, dando uma multa de R$ 21.367,20, cerca de 6 mil o FIR, né? Não, foi o FIR mesmo. E o proprietário do posto, que foi notificado, atuado, ele entrou com recurso, no caso, o PROCON. E quando ele entrou com recurso no PROCON, o PROCON indeferiu. Como o PROCON é apenas uma diretoria subordinada à Procuradoria do município, o cidadão, com todo o direito, ele entrou com recurso na segunda instância, que seria a Procuradoria, a Procuradora. E a minha pergunta é, como pode uma multa de R$ 21 mil reduzir para R$ 600? Na verdade, reduziu para R$ 1.068, como tinha ainda uma brecha na lei, que poderia reduzir ainda mais de um desconto de 40% se pagasse à vista, imagine só. Foi lá e pagou à vista, reduziu para R$ 600. E a minha pergunta aqui, eu gostaria até de fazer um acrescento aqui, senhor presidente, que esse requerimento fosse enviado ao chefe do Poder Executivo, mas também à Procuradoria, até porque o PROCON é subordinado à Procuradoria do município. Será atendido de pleno, vereador. A minha pergunta, senhor presidente, é qual é o critério usado? A procuradora do município tem todo esse poder de reduzir uma multa aplicada de um cidadão que fez algo errado, algo que, de um preço de gasolina, no momento de maior dificuldade que nós todos passamos na cidade, o cara resolve aumentar o valor da gasolina. Ele sabia que o cidadão ia procurar o posto onde tinha, né? E, infelizmente, chegou a esse valor de R$ 600 apenas, uma multa de R$ 21 mil. Isso é, sem dúvida nenhuma, incentivo a cometer delitos, a cometer coisas erradas. Eu creio sim, a pessoa fez coisa errada, deve pagar, né? Talvez poderia apenas colocar aqui o 40% de desconto em cima de 21. Ele ia sentir, ia lá para R$ 14 mil, mais ou menos, cedo uma parte. Obrigado pela parte. Até bacana o seu requerimento. Então, quer dizer que aquele teatro todo que teve na época da greve dos caminhoneiros, lá filmando, indo, botando a ordem, a lei lá nos postos de saúde, nos postos de gasolina e tudo mais, foi só um teatro, porque chegar uma piada dessa, de 20 mil, 33 vezes menos o valor, 600 pila, é uma piada mesmo, né? Porque, pô, só para fazer média, então, foi feito aquilo? Para que existe o PROCON? Né? E agora nossos advogados do município pegar e conceder um... Concordo com você. Vamos ver que absurdo é esse, vamos saber. Parabéns.
Meu questionamento aqui não é com o PROCON. O PROCON é uma diretoria. O PROCON fez a coisa certa. Quando a pessoa entrou, ele indeferiu o recurso. E aí o cara foi para a instância maior, que no caso é a Procuradoria. Foi a procuradora, a doutora Ana, que deu um desconto aí maravilhoso, né? Esse benefício maravilhoso. E o meu questionamento é isso, senhor presidente. Creio que dessa forma nós vamos procurar saber quais os critérios que ela adotou. Obrigado. O requerimento continua em discussão. Com a palavra o vereador Aldinei Potelec. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa noite, presidente, colegas vereadores e vereadoras, público que nos acompanha aqui nas galerias, também pelas redes sociais, pela TV Cidadã. Eu acho que é pertinente o questionamento, vereador, até porque, para que possa se dar uma transparência do ato público acerca desse desconto, eu sou suplente de Vossa Excelência no CONDECOM e gostaria também de saber qual foi o critério utilizado. Eu sei, por exemplo, aconteceu ano passado de eu estar a ser procurado para tentar resolver uma situação de multas ambientais com relação à FANCRI. E na legislação ambiental existe a possibilidade de descontos de até 90% referente ao valor da multa que a pessoa ou a empresa recebeu no que diz respeito a alguma infração no Código Ambiental. Então, de repente, existe essa possibilidade também quando diz respeito a alguma infração no Código do Consumidor. De repente, se utilizou alguma ferramenta nesse sentido. Mas o que eu estou dizendo, aí é importante, é pertinente o requerimento, o questionamento, justamente para trazer a transparência, né? Concordo que, de repente, quando Vossa Excelência diz o seguinte, poxa, um desconto desse, e aí refiro-me também ao que diz respeito à FANCRI, por exemplo, um desconto desse, de repente, em vez de inibir, pode estimular, né, outras pessoas a de repente praticarem alguns atos ilícitos, né, e sabendo que, por mais que sejam multados, a multa de repente seja pesada, mas ela consegue, mediante brechas na lei, uma redução irrisória com relação ao valor que foi apresentado. Então, é pertinente para trazer transparência a todo o processo. Cedo à parte, vereador, fica à vontade. Mais generosa do que qualquer refis. Obrigado pela parte, vereador. Curiosamente, eu recebi também essa informação e tinha até preparado um requerimento para trazer essa casa, com a matéria idêntica, curiosamente, né? E quando o senhor citou os 40%, essa casa também aprovou esse desconto, que poderia ser reduzido até 40%, né? É claro que é estranho, sim, e aí eu posso parafrasear o vereador Ademir Honorato, quando ele faz o comparativo a todo aquele teatro que houve naquele momento em relação àquela situação na greve do caminhoneiro. De fato, é muito estranho essa situação. A transparência não se questiona, tá? Precisa ser trazido, sim. O que me causa talvez um pouco de estranheza, e aí eu falo até um pouco na condição de advogado, senhor presidente, porque muitas vezes quando você realiza, é claro que hoje eu estou impedido, não posso advogar envolvendo o município de Criciúma, mas quando tu faz discussões acerca das penalidades, né, das multas que são estabelecidas, tu tem dificuldade de fazer qualquer tipo de redução, fazer qualquer questionamento, tu encontra dificuldade. Então, de fato, acaba gerando estranheza mesmo um desconto desse tamanho, sabe? O que acaba, de certa forma, estimulando a própria impunidade. Ora, se eu tenho um arbitramento de uma multa de 20 mil e passa a 641, realmente é fundamental que essa casa exija
um esclarecimento e um fundamento legal. Acima de tudo, fundamento legal. Não basta justificar, tal. Não, tem que ter fundamento. Se não tiver fundamento, não se aplica. Realmente não se aplica. Os 40% eu nem questiono por conta daquilo que essa casa também concordou em determinado momento. Agora, 40% não chega nem de longe, né? Olha só, 3%, 640. Então, quer dizer, não existe explicação lógica, a menos que tenha um fundamento legal, que é importante até, né, até os próprios advogados tomarem conhecimento, né, para poder até discutir em muitas outras penalidades futuras. Obrigado. Era isso, presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os contrários se manifestam favorável à permanência como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 392/18, autoria vereador Jair Augusto Alexandre, assunto envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que responda ao seguinte questionamento. 393, senhor presidente. 393/18. Autoria vereador Jair Augusto Alexandre, assunto envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que responda aos seguintes questionamentos. Quais foram os critérios que serão utilizados para a transferência dos 44 alunos que estudam na Escola Municipal Antônio Minotto para a Escola Municipal Judite de Oliveira? Há projetos para a transferência das classes 1, 2 e 3 do terceiro ano do ensino fundamental da Escola Municipal Judite para a Escola Municipal Antônio Minotto? O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Jair Augusto Alexandre. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Escola Municipal. Isso passa. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, até porque a nossa função, né, nos cobraram tanto na última reunião que nós temos que fiscalizar, temos responsabilidade e nós estamos procurando fazer aquilo que compete a cada um de nós. Fiz esse requerimento e eu tenho aqui também de agradecer a secretária Roseli, que nos recebeu hoje de manhã, e todo o nosso posicionamento aqui da Câmara, algumas semanas atrás, a respeito de todas essas mudanças aí de rematrícula, matrícula de crianças, de divisas de município, todas essas questionamento nosso, vereador Feuser, hoje de manhã eu vi que realmente surtiu alguns efeitos, né? Pelo fato de que a secretária Roseli, falo isso com todo respeito a ela, né? Ela, conversando com ela na parte da manhã, ela vai conversar ainda com as diretoras dessas escolas, com os professores, com os pais, para possível transferências desses alunos para essas duas escolas, né? De níveis ali, primeiro, segundo, terceiro grau, ficaria em uma escola e o quarto, quinto ano ficaria na outra escola. Mas tudo isso vai ser dialogado, conversado com as diretoras, os pais, os professores, e a prefeitura também, se assim concordarem, ela vai dar também o transporte, né, a locomoção dessas crianças. Então, fiz esse requerimento, senhor presidente, com o intuito, né, o intuito de procurar apaziguar e trazer tranquilidade, não só às diretoras, aos pais, aos professores, mas principalmente às crianças ali, que ali estudam, que ali querem, né, estudar. É isso, senhor presidente. Requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os contrários se manifestem favoráveis e permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores para que façam a confirmação do quórum.
Senhores vereadores, nós temos 8 PS que tratam do mesmo assunto, que são autorizar e ceder imóveis por meio de termo de cessão de uso à FASC. Gostaria de consultar Vossas Excelências para ver se a gente pode fazer essa votação em bloco. Os contrários se manifestem, favoráveis permaneçam como estão. Foi aprovado, então, a votação em bloco. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Executivo, o PE 108/18, encaminhado pelo prefeito municipal que autoriza o chefe do Poder Executivo a desculpe, não é... Vou refazer. Em única... 108 sai. Em única discussão e votação, projeto de lei do Executivo PE 110/18, encaminhado pelo prefeito municipal que autoriza o chefe do Poder Executivo a ceder imóvel por meio de termo de cessão de uso à Associação Feminina de Assistência Social de Criciúma FASC e da outras providências. Ao CI, a FASC Branca de Neve, bairro Cidade Mineira Nova. O PE 111/18, ao CI, a FASC Mundo Encantado, bairro Renascer. PE 112/18, ao CI, a FASC Nova Esperança, bairro Vila Esperança. PE 113/18, ao CI, a FASC Pingo de Gente, bairro Vila Manaus. PE 114/18, ao CI, a FASC São José, bairro Vila São José. PE 115/18, ao CI, a FASC Urda Joana Joaquim, bairro Progresso. PE 116/18, ao CI, a FASC Professor Jairo Luiz Tomasi, bairro Laranjinha. PE 117/18, ao CI, a FASC Professor Lapagesse Centro. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de obras, de educação, de fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando-se à deliberação do plenário. Estão em discussão os projetos. Não havendo quem queira discutir, estão em votação os projetos. Votação liberada. Votação encerrada. Liberada a votação, os projetos foram aprovados por unanimidade. Em única discussão e votação, projeto de lei do Executivo PE 108/18, encaminhado pelo prefeito municipal, que autoriza o chefe do Poder Executivo a ceder máquinas, equipamentos e pessoal aos municípios de Santa Catarina que declararem situação de emergência ou estado de calamidade pública e da outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de obras, de educação, de fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando-se à deliberação do plenário. Está em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada.
Já tem campanha para o governador, é bom. Não, está favorável. Ele vai ser o próximo precursor de cultura da Santa Catarina. Fica tranquilo, para mim está firme. Votação encerrada, liberada a votação no painel, o projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, projeto de lei do Legislativo PL 103/18, proposto pelo vereador Diego Goulart, que dispõe sobre a reserva de vagas de estacionamento especial para gestantes e pessoas acompanhadas de crianças de colo no âmbito do município de Criciúma. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela ilegalidade e inconstitucionalidade e encaminhou a deliberação do plenário. Por esse motivo, o que agora será deliberado é o parecer de ilegalidade. Se for aprovado, o projeto será arquivado. Se o parecer for rejeitado, o projeto será discutido e votado ainda nessa sessão. Está em discussão o parecer de ilegalidade. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Todo mundo a favor, né? Votação liberada. Votação encerrada. Parecer de ilegalidade foi confirmado, ou seja, foi aprovado a ilegalidade aposta pela Comissão de Constituição e Justiça. Deste modo, o projeto será arquivado. Em única discussão e votação, projeto de lei do Legislativo PL 108/18, proposto pelo vereador Salésio Lima, que denomina Rua Zali Terezinha Ribeiro. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de obras, de educação e de fiscalização opinaram pela aprovação e encaminhando-se à deliberação do plenário. Está em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Coincidência, teve um PS 108 hoje também, né? Esse aqui é o gravação. Votação encerrada. Liberada no painel, o projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, projeto de lei do Legislativo PL 109/18, proposto pelo vereador Salésio Lima, que denomina Rua Rafaela Duarte Rodrigues. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de obras, de educação e de fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando-se à deliberação do plenário. Está em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Por favor, excelência. Estou errado? Votação encerrada. Votação. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Legislativo PL 115/18, proposto pelo vereador Salésio Lima, que denomina Rua Fioravante Pazini. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de obras, de educação e fiscalização opinaram pela aprovação e encaminhando-se à deliberação do plenário. Está em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. Liberada no painel, o projeto foi aprovado por unanimidade. Lembrando, senhores vereadores, que após a sessão nós teremos a votação secreta na sala da presidência.
Terminada a ordem do dia, não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para, na sequência, realizarmos sessão secreta para a deliberação dos projetos de concessão de títulos honoríficos, consoante parágrafo 3º do artigo 93 do Regimento Interno. Lembrando ainda que a próxima sessão ordinária será realizada dia 19 de novembro do ano corrente, segunda-feira, no horário regimental. Boa noite a todos.